galera, olha onde eu tô, esse vídeo promete, hein? Estou na fantástica fábrica de peixe palhaço. O Brunão tá aqui comigo, ó. Vai me mostrar umas coisas aí. E tem uma entrevista com o Cássio aí, falando umas coisas um pouco mais teóricas, mas vocês vão curtir, espero que vocês escutam bastante. Bom, com certeza, só tem aquarista curioso e tem aquaristas também inteligentes pra caramba e querem sempre aprender um pouco mais sobre o nosso mundo de aquarismo. E aí, nesse vídeo, vocês vão aprender tudo sobre a fantástica fábrica de peixe palhaço, a Aquasmart. Eu tô até vendo que vai ser 2 vídeos, hein, porque isso aqui promete, hein. Bora pro vídeo, gente, bora! Lá! Um aquário cheio de sonhos. Na água tão turva, as sombras passadas, pensando no futuro com almas encantadas. Mas posso enxergar a luz que vem. Tritão Aquários, as ondas levam medos, tudo é um improviso. Buscando riqueza. Então, a gente está aqui na Aquasmart. A Aquasmart é a minha empresa de criação de peixe palhaço. Então, eu sou o Cássio Ribeiro Ramos, eu sou biólogo, mas antes disso eu sou um apaixonado pelo aquarismo, por a criação de peixe, né? Não só marinho, mas de água doce, de água salgada, de água salobra, de água fria, de água quente. Né? A reprodução sempre foi uma coisa que me seduziu. E eu comecei nessa, de pegar o peixinho na beira da lagoa, parece um lebiche, nossa, dá um filhotinho, monta um aquário, monta outra, bem pequena, aquela coisa da mãe falar... Acho que é uma história que a gente compartilha e muitos outros aquaristas compartilham, né, Com certeza começaram assim. Que é um mundo... Eu lembro que a gente está aqui em São Paulo, está na Zona Oeste. Há muitos anos atrás, coisa de 20 anos, tinha Coral Aquários aqui na Clélia, né? Cara, quando eu entrava era um mundo pra mim. Eu lembro do cheiro, cara, você acredita? Que louco. Eu tenho aquela sensação, aquela memória afetiva de ver peixe, a umidade, sabe? Molhado de cheiro. Putz, cara, é um bagulho que eu acho que a gente compartilha dessa parte de aquarismo, né? Todo mundo antes de ser aquarista é um apaixonado do aquarismo, né? Sim, é muito legal conversar isso com quem tem aquário, porque a origem é sempre muito parecida. Ou é assim, meu pai tinha aquário, eu ajudava ele a cuidar lá no final de semana, tinha um laguinho lá no sítio que a gente cuidava. E na minha casa, o animal de estimação que a gente pôde ter, né, sendo que era eu e meus irmãos, o cachorro não podia, era pequeno, gato, não sei o que, passarinho, não, aperta, põe um aquário aí, se aí vira com os peixes. E aí foi o meu mundo mesmo. Então, eu sempre gostei muito, me apaixonei, curti, fui montando, nunca imaginei que seria profissão. Eu também não. E aí, quando eu tava lá com 15, 16 anos, com aquele meu aquário de king, bandeira, com o sonho de um dia ter um marinho, eu pego um livro de aquário, que é um livro que eu tenho aqui até hoje, e neste exato livro aqui, na parte de peixe palhaço, isso aqui era uma revista de aquário. Posso te falar? A gente colecionava. Eu tenho também, tenho. Só que o meu é menor, eu acho que foram vários que fizeram separados. Exato. É o mesmo livro. Era fininho, e aí você colecionava, sei lá, 30 edições e depois mandava encadernado. Na parte do peixe palhaço aqui, é uma tradução do americano, falava assim, a reprodução dele é fácil. E é um livro que não sei, eu tenho 35 anos. Eu tenho 41. É o tipo do livro que a gente pegava e falava, nossa, que da hora, porque não tinha outra coisa, era né? onde a gente achava informação. Não tinha nada, né? Então, nessa época aqui, eu li e falava assim, a reprodução do peixe palhaço é possível, já é feita nos Estados Unidos assim, sabe? Aí eu, porra, como assim? Vou fazer, quero fazer. O peixe palhaço é criado, é fácil de criar, dá pra criar, eu vou atrás de criar. E fui atrás de entender como era, mas por curtição, de moleque, nem pensava em me formar, em fazer biologia e transformar isso em profissão. E nessa de, como eu consigo? Precisa do plâncton, precisa do rotífero que a gente vai mostrar pra vocês, precisa da microalga. Aí começa, o celular, primeiro que não existia. Não, internet não tinha, cara. A internet de escada que minha tia tinha, depois da meia-noite, para ter um pulso só? É, mais barato. Servia para você buscar ali uma coisa ou outra. Não tinha informação na mão, não tinha informação já pronta. E aí dali eu vi que existia, comecei a procurar. Muito tentativa e erro, que hoje a galera
perdeu um pouco isso, né, cara, dessa tentativa e erro. Hoje você acha tudo no Google. Ou acha muita coisa errada você também, mas isso aí, fica pra outro canto. Mas a molecada não tem mais Não, elas não desconfiam que tá errado. Se tá lá é o certo, né? Então tá mudando, a gente tem que se adaptar a isso. Sim. Então a internet serviu para eu encontrar um livro nos Estados Unidos, serviu para eu encontrar um instituto de pesquisa de São Paulo, aqui na Água Branca. E aí eu falei, eu vou lá. Instituto de pesca? No Instituto de Pesca. Eu estagiei ali. Eu também. Caraca, quanta coisa. E aí ali... Não foi com Dânio não, né? Foi com... Todo mundo fez com Dânio lá. Só o que eles tinham lá, os paulistinhos. Uhum. E ali, antes de fazer estágio, né, eu fui procurar, que eu vi em primeiro contato com pesquisadores. Eu era um moleque fazendo escola ainda, e aí tinha um pesquisador da área de peixe de corte, pesquisador da parte ornamental, e aí eu falei, eu estou em busca disso daqui que é rotífero, eu não sei o que é. Não, rotífero, o que é isso? Puta, isso daí é um alimento, é um microcrustáceo e tal, não sei o que, um zooplâncton. Procura na USP, no oceanográfico da USP. Aí, eu pego o carro emprestado do pai, me leva lá, vamos, não sei o que. Antigamente a gente tinha que ir atrás da informação, né, cara? Não tinha Google, não tinha. Vim aqui, quero saber quem que é, fala com quem é o responsável aí de rotífero. Aí fala com o professor, fala com o técnico. Aí tive contato pela primeira vez, vi, né, o que era o rotífero, a microal, como fazia para criar, e fui atrás disso. Né? Então, isso você já tinha se formado? Não, isso eu antes ia começar a faculdade. Aí entendi. trabalhando em loja de aquário, né, terminei a escola, comecei a trabalhar em loja de aquário e ia atrás de tudo isso. Aí a minha mãe, você tem que se formar, hein? Tem que fazer alguma coisa da vida. Eu vou trabalhar com aquário, aqui, me deixa aqui, eu tô curtindo isso aqui. E aí na biologia, então eu já sabia o que era o rotífero, eu já fui atrás de como já fazer. te deu uma base boa, né? Nossa. Porque na faculdade em si, você não vê aprende nada, o que não vê é, nada de aquário. mas cara, você não vê nada. Nada. Você não vê nada. Peixe, você vai ver um peixe morto. Aí eu começo a criar, dá certo, consigo plâncton, rotífero, o primeiro casal desova, montei 4 aquários, o primeiro casal desovou, consegui Tudo peixe capturado, que você 4 deve ter conseguido filhotes, os primeiros, né? Isso. E depois 20 filhotes, 50 filhotes. E esses primeiros casais, como você falou, eu ia na importadora e recebia os palhaços selvagens que vinham capturar a Veronese. E igualzinho do filme do Nemo. É a mesma história. Era coletado no mar, ainda é até hoje, vários peixes, mas o palhaço não mais. Então eu sou da 20 anos atrás, de 22 anos atrás, quando eu via na importadora, escolhia os meus casais. E era caro, montei não era caríssimo. barateou bastante pela criação, né? Aí eu achei que eu ia ficar rico. Sério? Eu falei, vou criar esse peixe, custa caro, vou ficar rico. Eu tô até agora esperando. Faz 22 anos. E o peixe só diminuiu o preço. Mas eu tenho uma satisfação enorme em dizer que na 22 anos atrás os peixes eram capturados e hoje não são mais. Isso é Então, uma pelo coisa meu maravilhosa. trabalho, de outros Sim, criadores, sim. a gente coloca 1.500, 2.000 peixes palhaços no mercado por mês. Né? Dá 20 mil Deixou de palhaços ser no capturado. ano e deixaram de ser capturados. Isso é a melhor forma de preservação que existe. Porque a gente cercar uma parte do mar e falar, ninguém mexe aqui, está preservado, é uma forma de preservar. Mas, como é que a gente fiscaliza? Como é que o lixo vai parar lá? A sacolinha, o esgoto, o aumento da temperatura, a oscilação. Tem gente ainda querendo aquele peixe. Isso. Que é um ponto também, Se que a você gente já conversou lá na Riff se Day. você proíbe, o que acontece? Mais gente vai querer. Só vai aumentar o preço do bicho. Vai vir mais mercado negro, não tem como fiscalizar e tal. Então, no momento que a gente cria um cativeiro, dando condições de saúde, Claro. decente, adequado para os peixes. Aliás, isso é uma coisa bacana que eu gosto de falar. O peixe só vai se reproduzir no seu aquário se ele estiver 100% feliz. Se ele tiver com alimentação adequada, água adequada, temperatura, tudo. A última coisa que ele vai fazer vai se reproduzir. Senão ele vai ficar tentando sobreviver, se escondendo, se proteger. Agora, Estressado, né? se ele está reproduzindo é porque ele está bem, adaptado. E outra, a partir do momento que você tem a primeira leva de cativeiro, a tendência é só melhorar. Porque o filhote nunca mais viu um predador, Ele nunca está mais... acostumado com o aquário, nasceu no aquário, adaptado ao o aquário. parâmetro de água de aquário não é exatamente igual no mar. É claro que a gente tenta fazer o mais próximo possível, mas tem algumas diferenças que para um animal capturado
vai sentir aquela diferença. Pra gente, mediu, mas o peixe vai saber alguma diferenciação de salinidade, diferenciação de N coisas, né? Já acostumou a comer ração e tudo. Então, no momento que a gente cria ele em cativeiro, oferece para o mercado, você não precisa mais coletar no mar. Aí você pode mergulhar naquela área ali e ver o oceano com os peixes, com os corais, maravilhosamente legal, sem nós mesmos predar para fornecer para o mercado. Esse é um caminho muito legal. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando a gente fala peixe-palhaço, a galera tem um estereótipo do Nemo, que é uma espécie de peixe-palhaço, né? Que existem mais espécies, tanto no mar como em cativeiro tem outras coisas ainda, né? Queria que você falasse um pouquinho disso, cara. Então, na natureza, desde aquele primeiro livro, esse foi o meu primeiro livro brasileiro, traduzido. O primeiro livro americano que eu li, ele falava em 36 espécies diferentes de peixe-palhaço já identificadas pelo mundo. E o Nemo é uma das espécies, que tem uma parecida, que é o, vamos falar, é o Amphiprion, o gênero, e a espécie Ocellaris. E tem um irmão muito parecido. Que é bem parecido, tem muito até lojista que às vezes confunde, hein, meu? Que é o Amphiprion percola. Aí você fala, puta, Cássio, mas me fala a diferença. Não dá pra falar só olhando. A definição da espécie tem que contar o número de raios na nadadeira peitoral e na nadadeira dorsal. Eles hibridizam? Hibridizam ainda. Então é uma bagunça lascada. Patinos, tudo misturado. São eles híbridos. Na híbrida é a mistura de duas espécies. Sim. Então tem essas duas que é a mais popular, conhecida como Nemo. Que é a carinha do Nemo mesmo, quando a gente pensa no Nemo. Laranja com as 3 faixas brancas. E aí tem variedades como o Clark, que a gente vai ver as matrizes aqui. O Clark alaranjado, amarelado, grande, com faixas brancas. Né? Eu não gosto de falar briguinho, não, territorialista. Sim. Então ele precisa de um aquário um pouco maior, ele vai pegar um espaço maior para ter como... E eu posso te falar uma curiosidade? O pessoal do canal sabe, você também sabe, que eu trabalho com manutenção de aquário. Eu mexo num aquário que tenha tubarão tranquilo. Eu não mexo com segurança num aquário que tenha um tomate grandão. Ou um marum, né? Ou um marum, cara. A mordida dói, cara. E é o tipo da coisa que quando a gente fala, só quem já teve, que vai falar, putz, é verdade, dói, arranca sangue. Quando você fala com um leigo, que peixe palhaço vai morder, você é louco. E morde e segura e balança, cara. É muito da hora. Ele defende o território. Isso é uma coisa curiosa do peixe palhaço, que é legal deixar registrado, né? O peixe palhaço, ele vive em relação de simbiose com uma anêmona. Então, no mar, ele só é encontrado dentro das anêmonas. Ele só é encontrado sem anêmona nos aquários. E aí, por que isso? Porque se ele estivesse no mar nadando daquele jeito que ele rebola, coloridinho, chamando a atenção, o predador come ele. Não é um peixe que tem velocidade no nado, né? Não forma cardume para se proteger. Então, ele desenvolveu essa capacidade, essa habilidade única do palhaço de se relacionar com a anêmona. E cada espécie tem a preferência da preferida. Isso é outra coisa curiosa. Porque a galera às vezes quer empurrar qualquer anêmona e não é assim que funciona. É que com um palhaço de cativeiro, acaba que eles se adaptam, mas você, quando era selvagem que trazia, não entrava na anêmona. Até uma nacional? Às vezes entra. Tem coral. Coral eu já vi. Entra em até anêmona nacional. Que da hora. Então, só para te responder. Então, a gente tem mais ou menos 40 espécies diferentes de peixe-palhaço. Legal. Né? Então, as mais populares aí, a gente falou Ocellaris, o pércola, Clark, tomate, maru, o pink skunk, orange skunk, são todos que a gente está vendo aqui. E outras variedades, por exemplo, o Clark, a gente fala que é o complexo dos Clarks, tem mais de 10 tipos diferentes. Subgêneros? Não, é o mesmo gênero, mas espécies diferentes. Tá, legal. Só que se você olhar a foto, é muito parecido. Aqui é uma região, outra região, passa da África. É o que eu sofro com os cascudos. Exato. Mas esse é um cascudo preto com bolinha branca. No rio, aí no alto do rio é uma variedade, embaixo é outra, às vezes é a mesma espécie. Esse vídeo africano tem umas espécies que são parecidíssimas, né? Discos, né? Cada rio tem um padrão de disco. Por exemplo, agora vamos falar para o pessoal que quer saber. E o Black Ocellaris? Isso. É uma e espécie? o Black... Ou é uma variedade? E o todo branquinho, né? Então, o Black é da natureza.
Ah, existe ele na natureza. Existe ele na natureza, ele Que foi legal. capturado lá pela Austrália. Raríssimo, né? Raríssimo. Legal. E, então existe um local lá que ele pode ser visto na natureza. E foi coletado, trazido para aquário, reproduzido, e a gente tem ele no mercado. E o Black é um copéculo? É um Ocellaris. É um Ocellaris, tá. E o inteiro branquinho já é função, consequência Artificial. da criação Seleção artificial. artificial, legal. Então- Isso só tem a agregar no aquarismo, né, cara? O aquarismo é isso, cara. Se a gente for ver assim, a aquicultura ornamental de água doce tem muitos anos. Lá nos babilônios, nos os egípcios caras já já criavam tinha carpa. tilápia lá. A carpa a carpa selvagem não era isso que a gente conhece. Ah, não, completamente Então, diferente. se O beta mesmo, se o né? aquarismo veio da China lá 4 mil anos atrás, já se cria peixe há milhares de anos atrás. Agora, a agricultura de água salgada é recente. Sim. Isso a gente vai falar de 100 anos. Aham. Então, Aqui no Brasil, então? então está começando a surgir variedades de água salgada, Legal. com cores, rabos, formatos. E é isso que o aquarismo é. Nós somos colecionadores de peixes. Sim. Então quanto mais diferente, né, raro, esquisito, né, a gente dá valor. Então o branquinho foi isso. Foi coletado um peixe na natureza, que provavelmente Leucístico? é um híbrido de Ocellaris com pérculo. Ah, Ninguém já sabe hibridizou ao na certo. natureza, provavelmente. Sim, isso é outra coisa legal, Ah, que eu escrevi nessa revista. Eu traduzi Legal. um artigo ah. nessa capa dessa revista, anos atrás, que o Julian Sprum, que é o dono da Tunnel Fish, Quem não conhece, né? referência aí do aquarismo Sim. nos Estados Unidos, observou e escreveu um artigo e eu traduzi e publicou aqui. Que da hora. O que ele falava? O que aconteceu? A Ora Farm, que é a maior empresa de criação de peixe palhaço lá nos Estados Unidos, apareceu na criação deles alguns híbridos de tomate com Ocellaris, Nossa, que mistureba. de marum com tomate, de orange skunk com Ocellaris. Então eles hibridizam entre eles todos. Eu pensava que era muita hibridização do Cupécula com Ocellaris. É impossível formar um casal de marum com tomate ou de marum com claro, eles não formam. Eu já tentei. Ah. Se arregaça, se mata, Ah. não forma. Só que apareceu lá. Tem foto na internet, tudo. Como pode? De onde surgiu isso? Aí o Julian, que é um baita biólogo, pesquisador, observou na natureza que os palhaços desovam durante o mesmo ciclo lunar. Então eles se orientam pelo ciclo da lua. Então quando está a lua cheia, a lua minguante, eles desova. Clark aqui, Black aqui, Orange Skunk aqui, Marum aqui, cada um na sua anêmona, no mesmo dia. Tipo coral. A força da maré leva o sêmen do macho que fertiliza por cima dos ovos, na maré ele fertiliza a outra Que desova. suruba que rolou aí. O Netuno tava... Olha como a natureza é Cara, sábia. que da hora, cara. Então, nunca ouvi falar disso. Para cara. as Que legal. espécies conseguirem maior chance de sobrevivência, maior variabilidade genética. Então, Que da hora. existe essa... E aí então ele falou, olha o que está acontecendo. No aquário aqui de vocês, lá na hora, assim como aqui no meu, quando eles desovam no mesmo dia, a circulação da água leva o sêmen para o SURP e depois joga no outro aquário e fertilizou uma outra desova. O sêmen desse... Foi fertilizado de uma forma mecânica, então. Não foi... É natural, mas sim. em vez da maré levar, foi a bomba de circulação que levou. Então mesmo acontecimento da natureza aconteceu no Que aquário. legal, E cara. por isso que surgiram esses híbridos. Que da hora. Então existe como fazer alguns híbridos, mas é super raro e super difícil. Imagina. E também deve ser caríssimo, né? Eu falo que é o diamond, é o diamante. Ele tem aqui embaixo do olho um quadradinho branco. Aí, diferente, tal, não sei o que, pega, vamos criar. Quando criou, o filhote dele nasceu com mais branco no corpo. Aí o que a gente faz? Separa esses filhotes, cria de novo. Cria aquele filhote com o próprio pai que tinha o quadradinho. Vai selecionando. Vai selecionando e vai formando aí, começou a ter as variedades com mais branco no corpo. Que legal, cara. Então isso é uma coisa só do cativeiro, Sim, mas sim. que veio da natureza daquele do diamante. Que legal, cara. Então provavelmente essa hibridização formou esse carinha aqui aí para nós do alimento, né, você sabe?
Nossa, cara, é tipo, Então, mano, alga e- não dá nem pra ver direito, velho, olha. Deixa eu ver se eu foco. Parece Daphnia. Por cima. Focou aqui. Nem foca direito, mano. Tô piquititico. Por cima, acho que é legal. Nossa, que da hora, mano. Aqui tem quantos mais ou menos, Bruno? 300 peixes. Isso tem quanto tempo? Essas carinhas tem quanto tempo? Nascido dia 17 de 10. Ah, que legal. Tá. Nossa, é novinho. Pivete. De tudo, cara. Olha quanto. Aqui nascido dia 16. Ah, um dia de diferença, já dá pra ver que um dia já faz diferença, Já né, faz, cara? tá? Olha. Você pega isso aqui. E aqui já tem uns maiorzinhos. Aqui também é tudo piquititico, né? Aqui é bem filhote. Ah, é bem piquititico mesmo. Inteira, né, velho? Aqui já estão maiorzinho. Esse está quase lá pra baixo, né, Bruno? Ah, já vamos dessa. Tá com o quê? Com uns... tem uns... Tem os maiores aí que já tem uns 3 dias. E ele já começa a pegar a cor pequeno, né, cara? Olha aqui. Daí a volta de 15 dias já começa a dar cor mesmo. Que legal, mano. E pequenininho assim, eles ficam todos juntos nas espécies, tudo junto, né, cara? É, a gente não tem essa preocupação de deixar separado, que vai brigar, mesmo que sejam espécies diferentes. Não tem tanto esse... Porque eles não têm essa rivalidade muito jovem ainda, muito jovem. Né? Entendi. Que da hora, Vai velho. crescendo ali. Ah, esses aqui já estão um pouquinho maior, ó. Ó, nascido dia 15. Nossa, Dois esse dias. primeiro crescimento é muito rápido, né, mano? Olha aqui. Nossa, olha que coisa bonita, velho. Nascido dia 14, ó. Olha, caraca, dia 14, então nove, com... do Hoje é nove. dia... Ah, do 9. Mês e alguns Mês e dias. pouquinho. Olha que bonitinho, velho. Vou mostrar meu dedo aqui pra galera ver o tamanho, mais ou menos, ó. É, boa. Uma referência. É. Puta, que legal, cara. Blackzinho, ó, nascido 16. Aqui vocês já começam a separar ou não? Ou ainda dá Black pra... a gente costuma colocar separado já. Aham. Separa mesmo quando desce. Tá. Porque fica mais fácil pra venda, tudo, né? Olha que Nascido da hora. 16 do 9, ó. Da hora. Ó, 17 do 9. Olha meu dedo aqui, gente. Olha o tamanho. Deve ter o quê? 1 centímetro? 2 centímetros, vai? 1 centímetro, é 1,5 no máximo aí. E aqui já tá pegando ração, né? Já. Todos pegam ração a partir do 8º dia. Caraca, mano. Começa a comer ração. Olha que Tem lindo, uma cara. matriz gigante aqui que a gente sempre gosta de mostrar ela. Nossa. Saddleback. Quanto tempo tem uma matriz dessa, Bruno? Ah, tem 9 anos que a gente já. Você pode aparecer nos vídeos? Posso. Ah, então manda um oi, né, mano? Aí, ó. Falei lá com o Cássio, agora tô com o Brunão aqui, ó. Tamo aí. Cara, que da hora, mano. 9 anos E assim, de hoje. vou te mostrar pra mostrar a estrutura. Olha aqui, gente, tem muito peixe palhaço. Cada aquarinho desse é um casalzinho, né? E, mano, cara, que bagulho legal, cara. Que trampo da hora, Esse velho. casal Olha que fantástico, lindo. Olha, gente, Casal que lindo. de long fin com frostbite. Cara, que lindo, cara. Frostbite, Olha. né? Que fala no inglês, né? Que legal. E a Aquasmart, eu acho que o Bruno falou, o Cássio falou no vídeo. A Aquasmart, tem noção de quantos peixes palhaço por mês assim vende, cara? Olha, nós estamos na casa de 2.500 peixes mensal entregando nas lojas. Brasil todo. Brasil inteiro. É. Se você é lojista, falar uma coisa legal. Dá um toque aí, eu vou deixar o contato. Segue no Insta também. Segue no Tem umas coisas legais. O Bruno é meio doido, ele aparece aí de vez em quando vestido de peixe palhaço. Vocês vão deixar o link aqui no vídeo lá na Reef Day, ó. Ele aparece todo fantasiado aí, ó. Tudo E- pelo amor no aquarismo, né? É, e pelas nossas doiduras, loucura também, né? E cara, que da hora. E meu, peixe palhaço pra dedéu, né, velho? Tem bastante. A Aquasmart também trabalha com outras espécies. Temos aí os pseudochromes, né? O Fridmania, o Galbraensis. Temos Legal. o Neogob, que é o azul e o amarelo. Legal. De vez em quando um cardinal pijama, um cardinal bangai. Legal. E né? cara, a criação é um bagulho super da hora, né, cara? Importante. Cara, a gente criação... preserva a natureza, o extrativismo, de pegar lá na natureza, de colocar no seu aquário. Pelo contrário, a gente cria em aquário, em laboratórios. Temos toda a estrutura preparada para isso. Temos os nossos funcionários que são formados, biólogos.
Sempre tem uns biólogos doidos envolvidos, né? Biólogos doidos, oceanólogos trabalhando com a gente, e sempre para preservar a natureza e levar isso para o aquarismo final, que é o melhor de tudo, né? É, e é uma tendência, né, Bruno? É uma tendência mundial, criação. Criar. Logo mais, cara, não vai existir mais coleta de animais, cara. Não queremos, nós queremos. A gente trabalha para evitar isso, ao né, máximo- cara? Evitar ao máximo que retire da natureza, e sim venha para o laboratório e cuide do seu aquário de peixes, corais, invertebrados, tudo de laboratório. Nós vamos chegar nesse dia ainda. E o Brasil tem que virar referência, né, O cara? Brasil já tem sido referência, É. por incrível que pareça, com essa larga escala de reprodução de peixes marinhos, larga escala de peixes reproduzidos de água doce, nós já temos sido referência mundialmente. Tem muitos países afora aí procurando o Brasil para ser o fornecedor de peixes criados em laboratório, tanto na água doce quanto na água salgada. Porque espécie a gente tem. Tem muita! Tem muita coisa A gente da hora. É rico nessa parte. Vamos continuar no rolê aí. Bora. Eu sempre pensei que seria difícil um aquário cheio de sonhos. Na água tão turva, as sombras passadas, pensando no futuro com almas encantadas. Mas posso enxergar a luz que vem. Yeah. Então aquários, as ondas levam medo, estudam improviso, buscando riqueza não só no dinheiro, mas na paz que encontro sou um verdadeiro. Em cada gota uma história conta. É uma curiosidade minha isso, tá, Brunão? Fala aí. Não cerâmica, né? A gente Vocês optaram só pra... Como é que fala? É o Oxyring, Aham. né? Mas muito conhecido mais Isso pode mostrar, mano? como Biobol. Pode. Aqui a gente não esconde nada. Que Ao legal, vivo e a cara. cores. E isso é uma fixação de bactéria absurda, né, mano? Anaeróbicas e aeróbicas, né? Aham. Aí coleta o máximo possível de bactérias benéficas para o sistema. Não sei se você percebeu, Yuri, mas cada sistema da AquaSmart tem um SAMP, tem um skimmer, tem um sistema de ultravioleta, um sistema de controle de temperatura, tudo individualizado para que, por exemplo, se um dia eu tiver que fazer uma manutenção nesse sistema, eu não preciso parar o outro sistema, então o nosso trabalho continua lá. A empresa continua ativa pelo outro sistema, eu estou trabalhando aqui. E até uma redundância de segurança, desculpa te cortar, né? Claro, não, é exatamente a ponta final que eu queria chegar. Aham. É a nossa segurança de que se um dia me der um problema aqui, eu estou bacana aqui do outro lado, continuo produzindo, entregando peixe palhaço para o Brasil inteiro, sem problema nenhum. É a fantástica fábrica de peixe palhaço, gente. Isso aí, é nosso apelido carinhoso, nos deram aí, a gente leva com muito carinho a fantástica fábrica de peixe palhaço. Olha, cara, que da hora. Por que eu te falei disso aqui? Tem muito aquarista que é aquário jumbo, tem um pouco de preconceito ainda com esse sistema. Em piscicultura em geral, de corte, isso aqui é muito usado. É importantíssimo. É muito usado. O aquarismo não veio ainda forte, cara. As pessoas acreditam que por ser peixes jumbo, né, gigante, caga muito, suja bastante, come demais, vai entupir. E aí vai dar manutenção, mas não, pelo contrário. Isso aqui é importantíssimo você ter no seu sistema, é como se fosse mesmo a cerâmica. Sim. Quantos anos existe a cerâmica para o nosso hobby? Não sai, não vai sair. E isso aqui veio para agregar valor também, é importantíssimo. Tenha no seu aquário, você de aquarista jumbo aí. Tá? É uma opção super legal, né, cara? Tenha no seu aquário porque um produto é eficiente. E ó, é carga orgânica, porque aqui eles dão muita alimentação nos peixes, né? Alimento vivo, alimento industrializado de suas rações. Ainda mais agora nessa parte de crescimento, né, Bruno? Cara, tem que bombar a comida para os bichos crescer rápido, então dá carga orgânica, não tem jeito, né, cara? Doideira. Aqui eu tenho cerâmica. Legal. É, não? Eu não deixo de ter. Os dois são importantes. Dá pra fazer um sistema híbrido, né? Uma pergunta, eu não sei se seria técnica, mas assim, você falou que na natureza eles dependem muito da lua, né, que você falou? Sim, A maioria dos todos bichos os marinhos, marinhos, né? Em cativeiro, como que faz? Empreitada na criação do peixe, eu simulava a luz da lua. Então tem lá quantos nanômetros é a luz azul, e aí eu comprava o LED e colocava lá a luz cheia, 7 dias, diminuía a quantidade de LED, media, via como estava, e aí eu simulava o ciclo da lua. Era um quartinho menor do que essa sala que a gente dá hoje, aí eu fechava a janela, a porta, tudo com coisa preta, para não entrar claridade, para eles ficarem exatamente no ciclo,
E aí dava super certo. Ah, que trampo. Trampo do caralho. Aí, eu criando lá, não sei o quê, preciso crescer aqui, só tinha 4 casais. E tem então gente que não fala dá que mais casal. neocaridina é difícil de criar. Neocaridina é suave, mano. É, já nasce o filhote direto. Já não tem nem desenvolvimento indireto, já é Casal, diretão, né? não tem nada disso, cara. Aí, na segunda, no segundo espaço onde eu montei a criação, eu falei, vou deixar no feixe da lua. Então, as telhas que eu comprei para fechar o local, eu coloquei uma telha normal e uma telha de policarbonato transparente, ali uma normal. Então entrava a luz da lua, a claridade do dia e a luz da lua. Aí eu não precisava ficar nessa loucura de timer, 14 horas de luz, ciclo da lua. E grana também, e não sei né? o quê. Grana, Luz, né? Porque Claro. antes, beleza, eram 4 casais, aí eu tinha passado já para 30 e poucos casais. Aí eu falei, vamos ver se. Ó, Brasil, tropical, acho que vai dar certo. E deu. Que da hora. Desova em aquário. Sim, Não o é meu a coisa mais casa, difícil do nossa, mundo. em um mês é umas 4 vezes, cara. Mas Só que os outros bichos Mas a comem, gente né? está falando de 22 anos atrás, onde não tinha internet, É, aonde isso a gente via no livro e estava escrito lá que a lua tinha tanta. Ah, não, foi tentativa e erro muito, né, tinha cara? que fazer. Eu vou fazer, então deu Cara, que da certo. hora. E aí hoje a gente tem mais de. Hoje, é isso que eu ia te falar, hoje trabalho com quantas espécies Cara, de palhaço? a- Tem a- outras espécies também que vocês trabalham, A gente né? tem acho que 2 ou 3 espécies, precisa até conferir. Tá. Mas variedade, cara, hoje tem mais de 40. E essa parte de ciclo lunar também deve ser aplicado a diversas outras espécies marinhas. Então, mas olha só. Os golpes, por exemplo, tem Com interferência certeza, disso também? Todos. Mas olha só o que a gente falou no começo. Esses peixes, depois que eles nascem em aquário, eles já são muito mais adaptados ao ciclo de claro e escuro do nosso timer. E eles vão meio que perdendo isso. Então aqueles primeiros casais que vieram na natureza, pô, aquela luz da lua foi imprescindível. Agora os meus casais todos já são filhotes. Já tudo criado, Já tudo criado já aqui, adaptado cria ao da aquário, casa, adaptado literalmente, à né? ação, adaptado a tudo, adaptado à iluminação, ao ciclo da lua. Então hoje eles muito bem alimentados, eles tendem a desovar com mais frequência do que necessariamente seguir o ciclo da lua. E com qual idade? Eu sei que tem várias espécies de palhaço, mas vamos falar dos mais comuns, que seriam o Ocillaris e o Pércola. Qual a idade que eles começam a ficar aptos reprodutivamente? Ó, o meu recorde aqui foi 9 meses. Um Novinho, filhote, cara. cresceu, a gente alimentou super bem e tal. Quando é macho, até antes. Não, o macho é antes, né? Geralmente o macho é sempre mais antes, né? É. Ou não? É que o palhaço tem outro porém de macho feio Vamos também, falar né? desse cara. Então, com uma média de 1 ano, dá pra gente falar que ele Tá. já tá Ah, maduro pra reproduzir. Legal. E todos nascem macho? É isso? Então, essa é uma curiosidade legal do peixe-palhaço. Então, no caso do peixe-palhaço, mas são muitos peixes que também têm essa Donzela também, característica. não é um negócio assim? Sim, é a mesma família, né? Mesma família, né? Como a Centrídeos. E diferente dos pseudocromes, que já são todos fêmeas. E aí o que se destaca, fica maior é o macho. É o contrário, olha, Os isso eu não sabia, palhacinhos, ao que da contrário, hora. são todos machos. Eu costumo explicar assim para as pessoas que não são biólogos, não estão conscientes de como funciona, né, a anatomia do peixe. É como se fosse uma criança entrando na puberdade. Ele ainda não tem os hormônios que definem os órgãos. Então a criança, a menina ou o menino, eles têm um órgão genital, mas não funciona. Não são capazes de se reproduzir. O palhacinho ele nasce assim, todos machos, mas não funciona, não são capazes de reproduzir. Conforme a necessidade do ambiente, ele vai, opa, vou virar um macho, opa, vou virar uma fêmea. A puberdade dele vai fazer uma diferenciação nas gônadas. Exato. É isso que vai acontecer, Exato. né? Ainda não está diferenciado. Sim. Pode virar uma gônada masculina ou feminina. Isso é muito da hora e pouca gente sabe, cara. Isso é muito legal. É muito da hora. É. Tanto que eu falo pro pessoal, toda escola devia ter um aquário. Tem. O pessoal lá do Zoomundo, queria até Tem mandar um que ter. abraço pro Bruno e pra Amanda, a gente montou um aquário marinho lá na Universidade de Santo André. Cara, é um baita do negócio. É, a gente montou ensina uns muito. ouriços lá. Ensina Cara, muito. e todas as disciplinas conseguem aprender com aquário. Todas. Sim, Todas. sim, tem química, tem física, Tem tudo, tem cara. geografia. Matemática, Tem- vamos calcular É. o litro, cara, tem Tem tudo. ecologia, puta, Cara, você fala aquário, sobre olha, isso, sobre tudo. monte um aquário na loja, na escola do seu filho que, olha. E É voltando ao assunto dos palhaços, né? Como que eles se organizam então? Então, só para deixar bem claro como funciona no aquário. Cássio, vou pegar 5 filhotes seus, os 5 são machos. Quem vai virar fêmea aí? O maior é o dominante vai virar fêmea. E na natureza não é casal, né? Geralmente Eles vai. formam um grupo também. Tá. Então vamos imaginar que nessa anêmona aqui, 5 palhaços conseguiram habitar ela. É. O dominante, ou no aquário ou na natureza,
vai se diferenciar em fêmea e vai escolher um macho. O segundo dominante, ela vai escolher para ser o macho. Se morrer, é ele que assume. É tipo uma hierarquiazinha? Aí ele vai então formar um casal e vai ficar, por exemplo, nesse lado da anêmona. Os outros 3 vão ficar aqui. Pode ser que eles aceitem e ela fica com 3 machos reserva. Ou pode ser que ela não aceite e ela fala, ó, sai da minha anêmona que isso aqui agora é só o meu ID. E isso varia muito? Isso não tem uma regra? Não tem. Vai depender da quantidade de anêmona, de espaço, do tamanho. Esses 3 vão para outra anêmona. O dominante desses 3 Vira fêmea. Vira fêmea e Que escolhe o legal, macho. cara. Da hora. Então tudo vai depender aí de quantas anêmonas tem, do tamanho desse grupo. Entendi. E aí, se essa fêmea morre, O macho dominante vira fêmea vira fêmea e ele escolhe um novo Muito macho. da hora. Muito da hora. E a evolução é perfeita, Fascinante, né, cara? né? É demais, cara. E tem gente ainda que não acredita. Bom, isso aí deixa pro vídeo com o Pirula, aí eu vou encher o saco com ele. Isso, e eu nem mostrei ainda as palhaçadas lá em cima, né? Ah, é, verdade. Eu nem mostrei lá, eu vou gravar um... Nossa, que bicho lindo, cara, olha. Só que é novidade, né, Bruno? O nome fim? É, Caralho. novidade, ó. Ah, tá muito amoroso. Esse que é o carinha nacional, né, Brunão? É, produzido em cativeiro, né? Gordaça, tem umas fêmeas gordaça aqui, hein? Nossa, o ovo disso aqui deve ser muito pequitico, né, Mais mano? um pouco, é minúsculo. Da hora. Maravilhoso. Muito louco, cara. E olha isso aqui, Yuri, que você pode mostrar aí pra galera. Olha que da hora. Coloridinho assim, ó, é alimento nela. Ela coletando alimento aí. Que é o chamado zoopê, que é o nosso zooplâncton, né? Em pasta. E é bizarro, né? Porque é carnívoro, né? É bizarro que quando a gente fala carnívoro, a gente pensa leão, sei lá. é. Isso aqui é carnívoro, ó. Gosto de crustáceo até umas horas. Olha, barriga cheia, ó. É linda, né, cara? E olha o tamanho que tá. Muito louco, cara, muito louco. Logo, logo você vai montar uns aquários aí pra água viva. Hã? Mano, que da hora, velho. Olha que bicho. É o tipo do bicho que você vê na praia morto, né? Olha isso. É. Vivo assim, olha que da hora, mano. Muito louco, mano. E onde você encontra? Atlas Marte. Focou? É, vou te focar, né? Acho que é porque eu subi no micro agora, tá melhor. Olha aí, produção. Vamos, bora. Então esse casal formado, ele vai botar os ovos. Os ovos que eles botam, a gente fala que é demersal, é um termo da biologia para um ovo que se relaciona com o substrato. Ele pode ser colado no substrato, apoiado no substrato, escondido no substrato. E existe outro tipo de reprodução que é a pelágica, onde ele simplesmente solta o ovo na coluna d'água. E que é o que a maioria dos E caranguejo cada um se faz isso, vira, né? Caranguejo, E os camarão. seus filhotes que se virem, não tem o tal do cuidado parental. Uhum. Aquele que a gente vê bonitinho no ciclídeo, ele cuida dos Põe na filhotes, boquinha. põe na boca, é fascinante, é lindo de ver. Né? Tem uma alta taxa de dar certo os filhotes de também muito sucesso, por isso, olha né? isso. Então o palhaço, ele tem o ovo demersal, mas ele não tem esse cuidado parental. Tá. Então ele vai incubar os ovos, vai cuidar daqueles ovos ali durante 7 ou 8 dias. Os filhotes vão eclodir, e aí no momento que eles eclodem, é cada um por si. Eles saem na coluna d'água e... Verdade. Não fica triste. Porque a história do Nemo, então, é uma mentira. Putz, mano, mudou minha vida, Não eu vou quero embora, acabar- acabou, tchau. Não quero acabar com a fantasia de todo mundo, mas eles não saem da anêmona pra ir Não é tipo atrás do seu disco, que filhote. por exemplo, o disco, o filhotinho vai comer a mucosa É. dos pais, não tem isso. Não tem palhaço. Então na natureza os filhotes eclodem, saem, vão para a coluna d'água, vão se alimentar de plâncton. Quando eles estão formando um peixe, deixa de ser larva, passa pela metamorfose para virar um alevino, aí eles têm a tendência de voltar para o Recife de novo. E se estiver longe, cara? Exatamente, provavelmente vai estar muito longe, porque eles são levados pela corrente.
Porque ele não é um peixe com nado muito regular, eu diria. Ele nada meio que, tanto que eu acho que tem a ver com o nome, né? O jeito de nadar dele, né? Sim. É um nado, quem já viu um peixe-palhaço sabe que ele não é um peixe que dá, sei lá, compara com, sei lá... Um tangue mesmo, um tangue é um mesmo. míssil, ele nada rápido, no aquário ele, meu... E aí eu fico imaginando, puxa, beleza, foi levado. Né? Cara, ele tem que ter uma sorte também de também não estar tão longe. Tem, mas a natureza é sábia, né? Vamos lá, vou falar de novo sobre ecologia aqui, levantar uma questão para os seguidores. Manda. Quantos palhaços desses filhotes que a gente está falando precisam sobreviver para manter a espécie na natureza? Qual é a média de ovos que uma fêmea? 800. Desses 800 na natureza, cara, pouquíssimos que devem virar. Precisam sobreviver para manter aquele recife em equilíbrio. Resposta: zero. A natureza está em equilíbrio, aquela lâmina já tem 2 peixes parados. Então daqueles 800, só vai precisar vingar mais 2 para aqueles 2 morrerem, porque já está em equilíbrio. Ah não, está em desequilíbrio. A anêmona reproduziu, tem 20 anêmonas vazias. Desovou 800. Com certeza aqueles parados vão achar as anêmonas, vão voar. Voltou ao equilíbrio. Né? Então na natureza, em equilíbrio, é zero alguma coisa que sobrevive. E a taxa aqui no cativeiro, qual que é? 80 a 90%. Puta merda, que da hora. Cara, a reprodução em cativeiro é o futuro da aquariofilia. É o futuro. Sempre foi da aquariofilia de água doce. Vai ser da E eu posso te falar, ainda tem muito a crescer, Cássio. É mais um exemplo do meu queridinho. Cascudos. Cara, lá fora, lá em Portugal, na Espanha, na Ásia, os caras estão criando o cascudo zebra, ó, desde a década de 80. E aqui, infelizmente, por diversos fatores... Quando eu fui para a Alemanha em 2010, eu vi vídeo dos cascudos zebra sendo criados. Um monte, uma porrada. Comendo... Era turismo, artêmia. Aí eu falei, eu nunca tinha visto, eu não sou da área. E ele é pequeno, né? Pequenininho. O cara falou, ele é carnívoro. E eu sempre achei que... cascudo nem pra vídeo. Não, o bicho tem mais carnívoro, né? Come comidinha lá, na calha lá do Rio Xingu, as esponjas de água doce são uma baita no alimento deles, esponjas de água doce e inseto. Larva de inseto. Microcrustáceo. Que a galera nem acha que tem esponja de água doce, nem sabe. Quando eu falei isso pra galera, nossa, esponja de água doce? Nos meus troncos lá no aquário plantado tem umas esponjas pretinhas, assim, é muito bizarro. A gente até acha que, nossa, vai fazer mal pro peixe. Não, é esponja. Faz parte do natureza. É muito da hora. Mas a proporção é essa, de doer o coração, mas a natureza é assim. É assim. A tartaruga do Projeto Tamar, a tartaruga, 1000 tartaruguinhas. Ixi, se viveu volta uma de 1000. Tá lá registrado. Eles conseguiram marcar as 1000, uma voltou. A cada 1000, uma volta. E é o ciclo da natureza. Eu sempre pensei que seria difícil um aquário cheio de sonhos. Na água tão turva, as sombras passadas, pensando no futuro com almas encantadas. Mas posso enxergar a luz que vem. Então aquários, as ondas levam medos, tudo é um improviso. Buscando riqueza não só no dinheiro, mas na paz que encontro sou um verdadeiro. Em cada gota uma história a contar. Cada desafio me ajuda a levar. O aquário é grande, o mundo... Fala galera! Bom, eu queria agradecer muito a Aquasmart, em especial o Cássio, o Brunão, por ter me recebido, enchi o saco deles lá. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, segue a gente lá no nosso Instagram e acompanhe as nossas publicações e os nossos vídeos, gente. Muito obrigado mais uma vez ao pessoal da Aquasmart. E é isso aí, gente. Falou! As levam medos, tudo é um improviso. Buscando riqueza não só no dinheiro, mas na paz que encontro sou um verdadeiro. Atravessei